Boa tarde, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento e estou aqui para apresentar a vocês mais uma edição do nosso Paddock Sprint, mais uma edição semanal do nosso programa dedicado a tudo que há mais quente e mais recente no esporte a motor mundial. Vamos falar sobre Fórmula 1 hoje, vamos falar também sobre Felipe Drugovich, um assunto que o pessoal sempre gosta de repercutir, sempre gosta de traçar, né, possíveis caminhos para a carreira do brasileiro, campeão da Fórmula 2, mas que ainda busca aí o sonho de uma vaga na Fórmula 1, mas vai testar por outra categoria, Drugovich, que já foi confirmado nas 24 horas de Le Mans. Mas antes da gente chegar no brasileiro, vamos falar de Fórmula 1. A gente teve o GP de Miami no último fim de semana e uma corrida muito diferente do que a gente se acostumou a ver na Fórmula 1 nos últimos anos. Numa categoria amplamente dominada pela Red Bull, principalmente por Max Verstappen. Falando dessa temporada, a gente já teve até uma corrida em que o Verstappen não venceu, lá no GP da Austrália, com a vitória do Carlos Sainz, mas uma corrida em que o Verstappen quebrou logo no início. Dessa vez, não. Lando Norris conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, com o Verstappen na pista e abrindo vantagem em relação ao piloto da Red Bull. E o que a gente vai falar no programa de hoje sobre como isso aconteceu e trazer aqui alguns lados dessa história, porque muita coisa aconteceu no GP de Miami, uma boa corrida, finalmente a Fórmula 1 nos brinda com uma boa corrida, boas disputas, e o Norris venceu por uma série de motivos, na verdade. Não só um ritmo que ele tinha melhor do que o Verstappen, sim, quando teve ar limpo à sua frente, mas a gente teve entrada do safety car no lugar errado, a gente teve possíveis danos no assoalho do neerlandês, a gente teve toda uma questão envolvendo aquela largada bizonha de Sérgio Pérez, que passou reto na primeira curva, tentando ali uma estratégia kamikaze nos primeiros metros. Enfim, muita coisa aconteceu no GP de Miami, muita coisa que acabou resultando nessa vitória do Norris, por bons e maus motivos, enfim, depende de quem está enxergando. Ao meu lado aqui, no programa de hoje, Pedro Luiz Cuenca vai fazer aqui mais uma rodada, algumas rodadas, né, de comentários aqui no programa de hoje. Vamos falar sobre essa questão do GP de Miami e para a gente partir direto ao ponto, Cuenca, o Norris venceu em Miami, venceu com bom ritmo, mas muita coisa aconteceu para que essa vitória fosse possível. A entrada do safety car, a forma como a direção de prova fez com que esse safety car entrasse na pista, um erro bizarro, um erro muito bizarro de colocar o safety car na frente do segundo colocado e não do primeiro, mas enfim, muita coisa aconteceu para que o Norris conseguisse vencer. Ainda assim, ficou claro que ele tinha ritmo para isso. Tinha um pneu mais novo e não se sabe o que teria acontecido se na relargada ele estivesse atrás do Verstappen. A gente vai falar sobre isso quando estiver no fechamento desse assunto, mas eu vou abrir
com o título do nosso vídeo. Você acha que o reinado da Red Bull na Fórmula 1 está prestes a acabar? Bom dia. Olá, JP, olá a todos que estão nos acompanhando. Não sei se o reinado da Red Bull está para acabar, mas é nítido que a Red Bull não tem mais o mesmo conforto que teve nos últimos anos, especialmente em 2023. Não tem aquele conforto para dominar as corridas de ponta a ponta, especialmente com Verstappen. A gente vê, especialmente o piloto neerlandês, muitas vezes reclamando de certos desconfortos com o carro, falta de aderência, problema com os pneus. A gente já viu um abandono por conta de problema nos freios. Então, claramente a Red Bull não está 100% confortável com esse carro na temporada 2024. E acho que o mais importante é que as equipes em 2024, quando tiveram a chance de derrotar a Red Bull, aproveitaram, que era uma coisa que em 2023 a gente reclamava muito. E muitas vezes as equipes tinham a chance e não aproveitavam, deixavam de bandeja para a dupla Red Bull Verstappen. E agora em 2024 a Ferrari conseguiu aproveitar com o Sainz, agora o Norris a conseguiu aproveitar. São circunstâncias especiais, em uma corrida o Verstappen abandonou, na outra teve esse erro bizonho da FIA, mas de qualquer forma houve ali uma forma bem clara das equipes aproveitarem essas situações diferentes. Então, já é importante a gente ver essa modificação no cenário da Fórmula 1. Acho cedo para falar em quebra de reinado, mas a Red Bull claramente parece mais desconfortável esse ano na Fórmula 1. Eu também acho que para a gente falar sobre encerramento de um reinado na Fórmula 1, principalmente falando da Red Bull, que teve o maior domínio da história no ano passado, pode ser uma coisa prematura, mas a gente tem alguns sinais que a gente pode também observar. Eu estava de folga nesse GP de Miami, não estava trabalhando, mas estava, obviamente, acompanhando a corrida. Fiz alguns comentários também e o que eu percebi antes do safety car entrar na pista, antes de tudo aquilo acontecer, com o Verstappen em primeiro, é que a Red Bull estava em primeiro muito por conta do braço do Verstappen e não porque tinha um carro muito melhor do que o resto, o que é uma novidade. O Verstappen tem braço, a gente sabe que é um pilotaço, o melhor piloto do mundo, na minha opinião, mas o fato é que o carro da Red Bull é muito superior aos outros, tem sido muito superior aos outros desde essa mudança de regulamento técnico, dominou 2022, teve certo desconforto com a Ferrari em alguns momentos, mas segunda metade da temporada foi embora. 2023 a gente não tem nem o que falar, foi uma temporada que a gente ficou durante muito tempo se questionando se a Red Bull ia vencer todas as corridas do ano. E 2024 as coisas começaram de uma maneira muito parecida. A grande diferença sendo o Sérgio Pérez, que encontrou uma regularidade maior para se colocar no pódio, encontrou uma facilidade maior para se colocar ali naquelas primeiras posições. Em Miami, a situação foi bem diferente. A Red Bull não estava confortável, isso ficou muito claro. O carro não se adaptou da maneira que a gente está acostumado à pista, e outras equipes levaram uma série de atualizações. A Mercedes melhorou, mas está longe ainda de qualquer briga por essas posições. É uma equipe que só regride, mas a McLaren mostrou um ritmo completamente diferente. Fica muito a dúvida sobre o que teria acontecido no ar sujo, porque quando o Norris teve ar limpo à frente, realmente foi embora e nem olhou mais para trás. Então, falando sobre aquela relargada, falando sobre tudo que mudou aquela corrida, se o Norris está em segundo, de pneus novos, mas em segundo no momento da relargada, você acha que a corrida terminaria com a vitória da McLaren da mesma forma? Eu tenho lá minhas dúvidas, para ser bem sincero. Acho que, óbvio, a parte do pneu faria muita diferença, mas o Norris não estava. Por mais que ele tenha começado o fim de semana de Miami muito bem, né, ele lidera ali o primeiro treino e tudo mais, a McLaren não estava num bom ritmo em voltas rápidas nas classificações, acabou se comprometendo. E o Norris não estava no melhor desempenho na corrida, ele estava com muita dificuldade ali naquele bolo com Sérgio Pérez, Carlos Sainz, ele não estava conseguindo avançar ali naquele grupo que disputava a segunda, terceira posições. Então, eu não tenho certeza se ele passaria. Óbvio, depois a gente foi descobrir que o Verstappen tinha um problema no assoalho por conta de um erro, que passou reto na chicane, mas
ele não estava. Eu acho que ainda assim ele estava confortável ali. Se tivesse o Norris atrás, ele talvez tirasse um pouco a mais para tentar brigar pela vitória. Não tenho certeza se o Norris atrás teria o mesmo ímpeto de ligar a chavinha e partir para cima do Verstappen, seria mais cauteloso, se conformaria com o segundo lugar porque já estaria de bom tamanho. É uma coisa que a gente já viu o Norris fazer em outras ocasiões. É, então, não tenho certeza se ele brigaria pela vitória, se ele levaria essa vitória. Eu tento acreditar que não, para ser bem sincero. Acho que aquele Norris mais cauteloso, mais conformado com o pódio, acabaria aparecendo em Miami. Uma coisa que eu queria destacar aqui, aqui eu vou falar também um pouco sobre a minha opinião particular sobre essa questão, é que a telemetria do carro do Verstappen, isso a gente só pôde analisar depois da corrida, ela mostrou que o ritmo que o Verstappen tinha antes da entrada do safety car, e quando eu digo antes, é bem antes, enfim, antes até dele acertar o tal cone, que ele acabou empurrando ali pro meio da pista, era um ritmo muito parecido ao que ele tinha depois do safety car em relação à concorrência. Então, a diferença dele para o Leclerc, ela se manteve praticamente a mesma, com o Verstappen sendo cerca de 2, 3 décimos mais rápido por volta. A distância em relação ao Pérez também se manteve muito parecida ao que tinha acontecido antes desse suposto dano. E o que mudou de fato foi a diferença em relação ao Norris. O Norris cresceu muito de ritmo, ao invés do. Não, o que eu quero dizer não foi que o Verstappen perdeu muito ritmo, né? O Norris cresceu muito de ritmo nessa situação, e aí por uma série de fatores. Como eu disse, o ar limpo faz muita diferença nessa situação, e os pneus mais novos do que os concorrentes também fazem. Fica a dúvida sobre se o dano no carro da Red Bull foi em relação ao assoalho com a batida naquele cone, ou se teve relação com um arranhão dado no carro da Red Bull pelo Sérgio Pérez na largada, que foi uma informação que a gente teve hoje. Então, é, me surpreende, não me surpreende, mas me chama a atenção, Cuenca, como a Red Bull, sempre que o Verstappen não tem um desempenho dominante, sempre que o carro deixa a desejar em algum aspecto, a Red Bull ressalta algum tipo de problema na estrutura. Me faz pensar que, para deixar claro mais uma vez, eu acho que está cedo demais para a gente falar em perda de reinado, em perda de domínio, mas me faz pensar que a Red Bull não está mais tão confortável assim em relação à concorrência. Ainda é a favorita, ainda é o melhor carro e ainda tem o melhor piloto. Só que talvez aquele conforto que existia antes parece tá se esvaindo um pouco. Não só pelo que acontece dentro das pistas, mas pelo que acontece fora também. Sim, claramente. O próprio erro do Verstappen de passar reto na chicane é de alguém que não estava confortável ali com o pneu, com o carro. Ele vinha reclamando que o carro não estava virando direito. E mesmo com o ar limpo, ele não conseguia abrir muito para o Leclerc, que estava na segunda posição. Mesmo que o Leclerc tivesse ali em disputa com o Piastri, com o Sainz, com o Pérez, ele não conseguia abrir muito, ficava ali na faixa dos 5 segundos. Então, a Red Bull nesse fim de semana em Miami, por mais que tenha feito pole, vencido na sprint, ela não estava 100% segura. Tanto que na classificação ficou aquela sensação de, pô, os outros poderiam ter feito mais para tirar essa pole do Verstappen. Os outros poderiam ter achado uma volta melhor porque já tinham mostrado esse desempenho em outras ocasiões, enquanto o Verstappen estava claramente ali levando do jeito que dava esse carro da Red Bull. Então, eu acho que, de fato, ela não é mais tão confortável e dá a sensação de que tudo que acontece nos bastidores, ela está tentando blindar dentro da pista. Mas, de certa forma, respinga. É normal, é natural. Você tem ali um piloto, um projetista que está de saída, um piloto que está tendo que resolver o futuro, um conflito interno entre dois lados poderosos dentro da equipe. Então, obviamente, algumas coisas vão respingar, é normal. A Red Bull vai tentar blindar tudo isso, mas é normal que isso acabe escapando. Não acho que seja o grande culpado por esse desempenho da Red Bull em Miami ou que venha a acabar com qualquer chance de título do Verstappen esse ano. Mas é uma coisa que a equipe tem que ficar de olho porque esse belo castelo de cartas pode cair em breve e muito por causa dessa disputa de poder lá dentro. Antes da gente partir para o nosso assunto Felipe Drogovic, eu queria
puxar aqui uma pauta rapidinho. Quero pedir a opinião, obviamente eu vou pedir a opinião do Cuenca, mas quero pedir a opinião também do pessoal que está assistindo a gente. É, Carlos Sainz. Carlos Sainz comentou, logo depois de cruzar a linha de chegada, que a Ferrari poderia ter vencido aquela corrida. E depois da prova, mais uma vez, disse que ele poderia ter vencido a corrida porque andava à frente do Norris, parou uma volta antes, e aí o safety car entra e muda a história da prova por completo. Então, eu acho que o capítulo Carlos Sainz GP de Miami, eu acho que o que a gente pode trazer para o programa de hoje se divide em duas partes. A primeira é esse pensamento de que ele poderia ter vencido e a admissão de que ele saiu frustrado da corrida, porque cruzou a linha de chegada em quarto, levou uma punição que a gente já vai falar, e aí acabou caindo para o quinto lugar, mas que saiu da corrida com a sensação de que poderia ter vencido. Essa é a parte 1 da história. E a parte 2, que eu também quero saber a sua opinião, Cuenca, é sobre a punição que ele levou em relação ao Piastri, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa passar, nem que seja de forma mais rápida. Quero saber o que o pessoal que está assistindo a gente pensa sobre esse assunto. Eu acho que foi uma punição totalmente descabida. A FIA chega a diminuir, né, o limite, o nível máximo, o nível mínimo ali de punição, né, de 10 segundos e 2 pontos na carteira para 5 segundos, mas ainda assim foi uma punição suficiente para fazer com que ele perdesse o quarto lugar, caiu para quinto, o Pérez acabou chegando em quarto, numa disputa em que, sinceramente, foram dois carros disputando lado a lado, enfim, não houve, houve um mergulho, mas não foi aquele dive bomb, né, aquela coisa bizarra que a gente viu em outras oportunidades, e isso no mesmo fim de semana em que o Hamilton, no início da corrida sprint, jogou também ali o carro por dentro e acabou passando ileso nessa situação. Então, eu vi duas situações parecidas, não iguais, mas de certa forma parecidas, e duas decisões bem diferentes da FIA. Não estou dizendo que o Hamilton deveria ser punido, pelo contrário, eu acho que nenhum dos casos deveria ter punição. Quero saber o que você acha disso e sobre a declaração do Sainz de que poderia ter vencido a corrida. Eu vou começar pela parte do Sainz ter vencido a corrida, porque eu vou acabar emendando nessa parte da punição. O fim de semana do Sainz era consistente. A Ferrari mostrou ter um bom ritmo até em volta rápida, melhor que o da McLaren, tanto que larga à frente. O Sainz estava consistente, tinha largado ali em terceiro, e na largada ele consegue passar o Leclerc. Ele vai muito bem, ele passa o Leclerc, só que aí quando o Pérez mergulha daquela maneira ridícula, para a gente dizer o mínimo, para a gente ser simpático com ele ali, o Sainz tem que desviar e acaba sendo ultrapassado por Leclerc e depois por Piastri. Eu acho que ele tinha totais condições de vencer a corrida, sim, porque se ele passa ali o Leclerc, ele ia para cima do Verstappen, ele parecia ter um ritmo melhor que o do Leclerc. A gente não sabe se o Leclerc estava muito segurando o pneu, se o carro não estava 100%, até porque ele não pôde testar muito na sexta-feira. Mas o Sainz estava realmente com um ritmo melhor que o do Leclerc, que ficou preso ali. E aí aquela coisa irritante da Ferrari de ficar enrolando para tomar uma decisão. O Sainz poderia ter passado o Leclerc para tentar atacar o Piastri, mas com aquele lenga-lenga da Ferrari nas primeiras voltas ali da corrida, por ser justamente o início da prova. Eu acho que ele não merecia punição, foi uma coisa acidental, ele mergulha por dentro, e aí na hora de dar pé para sair da curva, o carro perde de traseira e acaba tocando no Piastri, é um lance totalmente de azar, nenhum dos dois ali forçou um toque, fez algo proposital, foi um incidente de corrida completamente normal, mas é aquela coisa, a FIA não tem um padrão, a FIA não tem uma lógica. Se o Sainz mereceu uma punição por isso, se o Hamilton mereceu uma punição pelo que fez no sábado, o Pérez também merecia pelo que fez na largada. Afinal, o que o Pérez fez na largada não é nada diferente do que fez, por exemplo, o Magnussen na corrida sprint. É jogar por dentro e atrapalhar quem está ali na trajetória normal. Mas o Magnussen corre numa rasa, acabou sendo muito mais prejudicado, não está ali sempre brigando por pontos. O Pérez, eles acabaram, não tocou em ninguém, não jogou ninguém nitidamente para fora da pista, vamos deixar quieto. Mas para mim são incidentes semelhantes e que a FIA teve duas decisões diferentes. Acredito que o Sainz poderia ter vencido. Óbvio, essa questão da parada
é muito, muito complicado. Pô, você espera uma volta, você vai uma mais. Ninguém ali tem uma bola de cristal para saber. A McLaren já vinha falando em segurar a parada do Norris o máximo possível, eh, e acabou acertando. No milagre acertou. Óbvio, teve a ajuda da FIA ali, que colocou o safety car na frente do Verstappen, que também não culpo, porque é o padrão, sempre ela vai entrar, o safety car vai entrar na frente do Verstappen, virou meio que o padrão nesses últimos anos. Eles estão acostumados a ir no óbvio. É, mas assim, acho que é muito otimismo do Sainz. Ele poderia ter vencido, sim, mas é muito otimismo porque ele está contando também que a sorte estaria a favor dele. E se a sorte estivesse ao lado dele, não estaria na do Norris. Aí é uma questão muito maior. Eles teriam que se resolver na pista. Acho que dava para vencer, dava, mas cravar assim é muito, muito difícil. Cara, você citou o Magnussen, eu lembrei daquela corrida sprint, há um tempo que eu não via uma pilotagem tão deslocada, uma coisa tão inacreditável quanto o que ele fez ali, sério. Ele foi do jogar duro, do ser um piloto competitivo, pro jogar sujo mesmo. Em alguns momentos ali ele realmente apelou e falou assim: "Não, você não vai passar", e pronto, já era. Ali ele foi realmente um piloto bem sujo, lembrando o Magnussen de anos e anos atrás, que a gente não tinha nenhuma saudade. E o que me preocupa é que não é a primeira vez, não é a primeira vez nessa temporada que ele faz isso. É porque dessa vez foi uma coisa muito flagrante, não foi uma disputa lá atrás no pelotão, e foi contra o Hamilton. Então, contra uma Mercedes, a coisa acaba pegando sim, né, um ângulo diferente também pela questão da transmissão e tal. Mas na Arábia Saudita fez exatamente a mesma estratégia. Ele foi punido uma vez e aí, para deixar o Hülkenberg disparar na frente dele, ele fez o que ele precisou fazer para segurar o Tsunoda. Dessa vez foi para segurar o Hamilton. E isso é preocupante para o futuro, porque parece que ele está confortável com essa situação. Ele deixou muito claro que não gostou de fazer isso depois da corrida. Ele falou lá que foi pela equipe e tal, enfim, que as punições foram merecidas, mas deixou muito claro também que faria de novo se necessário. Então, isso é preocupante, porque foi demais, foi feio, foi muito feio e realmente, enfim, se fosse outro piloto ali, acho que o Hamilton teve um sangue frio até acima do que a gente espera de algum piloto. Pelo menos falando da minha opinião pessoal, assim, eu acho que, porque sendo outro piloto ali, a gente poderia ter tido uma batida, uma coisa mais grave, porque foi realmente, parecia que estava jogando videogame, sem condições aquilo ali. Mas, passando para o nosso assunto final do programa de hoje, Felipe Drogovic, né, porque o brasileiro gosta muito de falar, gosta muito de debater, analisar aí o caminho da carreira do Drogovic, porque, Cuenca, para ser sincero, fica cada vez mais difícil imaginar o Drogovic na Fórmula 1. Eu não uso a palavra impossível, porque nós temos pilotos no grid da Fórmula 1 que, se estivessem fora, eu diria que seria impossível estarem lá, mas estão. Então, é tudo uma questão de lugar certo na hora certa. Não acho que a Aston Martin seja o lugar certo, não acho que esteja na hora certa. Estou falando até de Andrea Kimi Antonelli na Fórmula 1, que furaria essa, entre aspas, entre muitas aspas, fila, né, que existe para o pessoal que foi, enfim, campeão da Fórmula 2, que foi, enfim, campeão das categorias de base de uma maneira geral. Mas parece cada vez mais difícil imaginar o Drogovic na Fórmula 1. O brasileiro está disputando a European Le Mans Series em 2024, está confirmado nas 24 horas de Le Mans, vai pilotar lá o Cadillac da Action Express Racing, que também tem o brasileiro Pipo Derani, além do Jack Aitken, e vai voltar à Fórmula E, vai disputar mais um teste de novatos, mais uma vez pela Maserati. No ano passado disputou os dois, em Berlim e Roma, liderou os dois em Roma até com certa tranquilidade, e vai ter mais uma oportunidade aí de se provar em uma sessão que vai ter 3 brasileiros na pista. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas primeiramente falando sobre Felipe Drogovic, o que dizer de mais esse teste na Fórmula E, Cuenca? Você imagina ver o Drogovic na Fórmula E no futuro? Olha, o Drogovic, como você bem disse, perdeu, acho, na minha opinião, perdeu o tempo, o timing, né, para a Fórmula 1.
E acho que ele perdeu o timing para outras categorias que abriram portas para ele. Então, sobrou, por exemplo, a European Le Mans Series e agora o WEC nessa corrida única em Le Mans. Mas acho que a Fórmula E é um ótimo destino para ele. Ele já mostrou no passado que conseguiu entender bem o carro, conseguiu andar bem. Então, eu acho que a Fórmula E pode ser um grande destino para ele. E é uma categoria que está crescendo a cada ano, evoluindo a cada ano, explorando novos centros, desenvolvendo mais o carro e buscando mais equipes, buscando mais montadoras. Acho que é importante ele estar em um lugar que permita se desenvolver na carreira, permita explorar uma nova área. E eu acho que nisso a Fórmula E pode ser muito importante para o Drogovic. Ele já andou bem ano passado no teste de novatos e acredito que vai andar bem de novo esse ano. Então, eu acho que ele poderia olhar com mais carinho para a Fórmula E e buscar uma vaga no futuro. A Fórmula E que tem 2 campeões brasileiros na sua história, teve o Nelson Piquet Júnior, que ganhou, né, a primeira temporada, o Lucas de Grassi ganhou, também, foi campeão, disputou ali alguns anos com o Buemi, conseguiu levar em 2016, 17, e o grid nesse momento tem o de Grassi e o Sérgio Sete Câmara, mas que correm com carros, pouquíssimo competitivos, enfim, é uma situação bem difícil para os brasileiros, porque não é sobre desempenho particular. O carro não permite que esses pilotos alcem voos maiores. A Maserati é diferente. A Maserati não tem o melhor carro do grid, é verdade, mas ela tem um carro que o Maximilian Ginter já provou ser competitivo. Ele venceu no ano passado e esse ano venceu mais uma vez, só que dessa vez de uma maneira não dominante. Ele acaba tomando ali o primeiro lugar do Oliver Rowland no final, mas de maneira absolutamente competitiva, se colocando à frente dos carros da Jaguar, se colocando à frente dos carros da Porsche. Então, a Maserati tem, ao mesmo tempo, um carro competitivo, com o qual o Ginter já conseguiu 2 vitórias e 6 pódios nessa temporada e meia que ele está na equipe, e o Jean Daruvala não consegue tirar praticamente nada desse carro. Então, essa vaga é uma vaga em aberto para o ano que vem. É uma vaga que o Drogovic realmente pode olhar, porque o Daruvala não chega nem perto de dar o que a Maserati espera dele. Enquanto a gente tem um piloto que tem uma dificuldade absurda de ir aos pontos, o Maximilian Ginter cruzou a linha de chegada na zona de pontuação em todas as corridas da temporada. Ele sai do top 10 na segunda corrida do EP de Misano, porque levou uma punição e batida com Jean-Henrique Verne, e aí fica de fora do top 10, e é a única corrida em 8 que ele não pontuou, né, nessa temporada da Fórmula E. É um carro que te permite pontuar com regularidade e é um carro que em determinadas pistas te permite brigar por pódios e até vitórias, dependendo da sua posição de largada. E só para deixar claro para o pessoal que está acompanhando a gente, o Felipe Drogovic foi chamado para a Maserati para o teste de novatos, perdão, não só para participar de uma sessão única para pilotos sem experiência na categoria. A Maserati chamou o Nico Pino, que é um chileno de 19 anos, e o Drogovic. Por quê? Porque quer usar essa sessão também para coletar dados, para desenvolver o carro, para ajudar nos acertos dos pilotos. Então o Drogovic está sendo considerado pela Maserati como um cara que entende desse carro e que pode ajudar no desenvolvimento da equipe na temporada. É algo importante de se ter, é um carro muito diferente do que você encontra na Fórmula 1, na Fórmula 2, na Fórmula 3, em qualquer Super Fórmula, em qualquer categoria de monopostos, é completamente diferente. E o Drogovic chegar mostrando tanto desempenho nessas 2 primeiras oportunidades e ser considerado pela equipe como um cara que sabe desenvolver, ajudar no desenvolvimento desse carro, é muito importante para considerar uma vaga no futuro. Para a gente fechar aqui, Cuenca, Drogovic, Caio Collet pela Nissan e ainda pendente de anúncio, mas é esperado que Enzo Fittipaldi também participe do teste de novatos da Fórmula E. Enzo Fittipaldi está na sua 3ª temporada de Fórmula 2, venceu corrida esse ano, mas também parece distante de uma vaga na Fórmula 1. Caio Collet disputando lá a Indy Next, de olho também ao mesmo tempo no automobilismo dos Estados Unidos e agora no automobilismo europeu como reserva da Nissan. O que dizer sobre esses outros 2 brasileiros que também vão aí ter a sua oportunidade de andar de carro Gen 3 e mostrar aí o seu trabalho para a Fórmula E. O Caio Collet é um desses pilotos que viu que a Fórmula 1 é um sonho distante e já foi buscar outros centros,
já foi buscar Indy Next, para a Fórmula E, porque ele sabe que existem outros peixes aí que você pode. Existem outros peixes no mar para você se conhecer, etc. Errei, acho que o ditado, mas tudo bem. É, e o Enzo Fittipaldi, esse me surpreendeu, para ser bem sincero. É um piloto que está andando bem na Fórmula 2, e eu não esperava tão cedo essa saída dele, pelo menos essa experiência dele na Fórmula E. Foi uma que me pegou de surpresa. Acho que os três podem andar bem, seja por carro ou por capacidade própria. O carro da Nissan, por exemplo, é um carro muito bom, tem brigado por vitória toda a corrida, então o Caio pode ter um bom desempenho. Como você bem disse, o carro da Maserati não é um dos melhores do grid, mas é competitivo. O Felipe Drugovich é um bom piloto, então pode surpreender. E o Enzo, para mim, é a grande incógnita nessa disputa toda aí, nesse teste de novatos, a ver como é que ele vai desempenhar seu papel. Mas realmente é para ficar de olho nos três. Eu não vou ficar de olho porque tem MotoGP no fim de semana, peço perdão, mas vou acompanhar depois com vocês o Grande Prêmio. É na segunda-feira, hein? É na segunda-feira o teste de novatos depois da rodada dupla. E só para ressaltar o que disse o Cuenca, os três brasileiros andam com carros competitivos nesse teste. Então, o Felipe Drugovich, repito, pela Maserati, o Caio Collet pela Nissan e o Enzo Fittipaldi pela Jaguar. Três carros que já venceram corridas nessa temporada. Então, três carros melhores do que os dois brasileiros titulares da categoria atualmente, o que é bem curioso de se pensar. O EP de Berlim acontece entre os dias 11 e 12 de maio, transmissão ao vivo e com imagens aqui no Grande Prêmio, como vocês já estão acostumados. O teste de novatos acontece um dia depois, na segunda-feira, e vai ter cobertura completa no nosso site, com os tempos de volta. São 3 horas de atividade de manhã, mais 3 horas de atividade à tarde, 22 pilotos na pista, todos eles sem nenhuma corrida na Fórmula E no currículo, inclusive duas pilotas, o que é muito interessante da gente observar também, a Fórmula E abrindo esse espaço para pilotas novatas na categoria. Abby Pullen vai participar e a Marta Garcia também, pilotas da F1 Academy. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço ao Cuenca pelos comentários, ao Pedro Prado, que está na produção aqui com a gente, a todo o pessoal que acompanhou mais esse Paddock Sprint. Na semana que vem a gente está de volta. Grande abraço.